No coração de uma fazenda, onde o tempo não apenas parou, mas definhou em silêncio, uma paisagem que pulsava a vida transformou-se em enigmas. Ali, sob o sol implacável que castigava os campos ressequidos de São Paulo, o canto grave de galinhas, índio gigante, criaturas que parecem saídas de lendas, cada uma com mais de 1 metro de altura, penas que são armaduras gastas pelo tempo e olhos que carregavam a sabedoria pesada de eras esquecidas, e a de patos, que nos fez prender a respiração. Um rabecão abandonado. Não era simplesmente um veículo abandonado. Era um lamento mecânico, um metal enferrujado, imponente e silencioso, que nos chamava em um sussurro rouco, carregado de histórias jamais contadas, de segredos que se recusavam a morrer. E o silêncio, antes pesado de histórias e mistérios, foi subitamente quebrado por uma tensão palpável, depois de tanta observação de cada detalhe que nos revelou a vida secreta. Chegamos ao ponto crucial. Era a hora de encarar o gigante enferrujado e descobrir seu último segredo. Será que ele ainda tinha vida? Será que vai dar partida? Pelo menos tem chave, canivete. O alarme aparentemente está funcionando. Vai abrir as portas? A cada batida do nosso coração, o rabecão parecia respirar. Com a cautela de quem ousa despertar um gigante adormecido, conectamos os cabos à bateria. O motor tossiu, engasgou, lutou com a fúria do tempo e do abandono que o prendiam. E então, num milagre mecânico que nos arrepiou a pele, ele rugiu de volta à vida. Um rugido que ecoou pela fazenda vazia, rompendo um silêncio que se estendia por anos. A expectativa era imensa, mas não apenas sobre o motor. Em nossas mãos, a chave, curiosamente uma chave canivete, daquelas modernas, o que já era um indicativo surpreendente para um veículo aparentemente tão antigo. Observávamos cada centímetro do exterior. Os arranhões que marcavam sua lataria contavam histórias de colisões menores ou de galhos que o roçaram. E o paralama, coberto por uma crosta de sujeira que se misturava à ferrugem, denunciava um abandono prolongado. Sabemos que ele nasceu em 2018, um ano que se desdobrava promissor para um veículo de mais de R$100 mil, um carro projetado para deslizar por avenidas polidas e não para apodrecer em terras esquecidas. A pergunta que nos assola, nos consome e nos atormenta é brutal em sua simplicidade. O que, em nome de tudo o que é inexplicável, poderia ter levado um veículo desse porte, com tanto valor e tanta promessa de futuro, a ser cruelmente abandonado neste purgatório de ferrugem, lama e esquecimento, entregue ao tempo e à natureza? Quem se atreve a desvendar este enigma sufocante? Deixe nos comentários seu palpite mais ousado, se você teve a coragem de nos acompanhar até este ponto da jornada. Será que a verdade se esconde nas entranhas decrépitas dessa fazenda? Ou teremos que interrogar os animais? Talvez a mais antiga e misteriosa galinha, índio gigante, com seu olhar de sábio milenar, para arrancar deles o segredo macabro, a história sombria que se esconde por trás de tanto mistério, abandono e desespero? Ao redor do rabecão, sob a luz implacável do sol, que revelava cada imperfeição, incontáveis riscos e marcas desenhavam um mapa de agonia. Cada arranhão profundo, cada amassado, era uma ferida aberta na lataria, um grito silencioso que ecoava no tempo, revelando os tormentos e as batalhas travadas em seus últimos dias de glória. A ferrugem, como uma doença voraz, cobria o metal, mas através dela, qual seria a sua verdadeira cor original, sufocada sob a pátina escura do abandono e do esquecimento? Precisamos decifrar cada sinal, cada vestígio, como se fossem as últimas e desesperadas palavras de sofrimento, um quebra-cabeça aguardando sua peça final, a revelação de um destino cruel. Não era mais uma questão de sujeira superficial que uma boa lavagem resolveria. As intempéries, o tempo e talvez até a ação humana haviam reescrito a superfície do veículo, criando um padrão de desgaste e desbotamento que agora era sua identidade. A pergunta que se impunha, então, era monumental. Será que seríamos capazes de restaurar essa pintura ao que era antes? A tarefa parecia quase impossível. Remendar as feridas do tempo, trazer de volta o brilho original que porventura um dia existiu. Seria preciso mais do que esforço. Seria um trabalho de paciência, de técnica e de fé na possibilidade de resgatar a glória passada de um veículo que parecia ter aceitado seu destino de ruína. O desafio estava lançado. O rabecão não precisava apenas de um motor para viver, mas também de uma pele para revelar quem ele realmente era. E, como se o tormento silencioso do rabecão não bastasse para nos prender em sua teia de mistérios, a própria natureza nos confrontou com um espetáculo de crueldade pura e instintiva. Ali, bem próximo à palheta do para-brisa, onde a poeira e o mofo contavam histórias de chuvas passadas e verões escaldantes, encontramos uma aranha pequenina, a Virgínia do Zé Felipe, mas de astúcia e precisão letais, travava uma batalha desesperada. Era uma luta pela sobrevivência que se desenrolava milimetricamente diante dos nossos olhos, com uma intensidade que rivalizava após o fim do seu casamento com o Zé Felipe. Com movimentos rápidos, quase invisíveis, a aranha se afastava do barbeiro,
observando-o com uma paciência calculista. O barbeiro, visivelmente em pânico, tentava uma fuga desajeitada, mas a predadora, com uma ferocidade gélida que nos fez estremecer, disparava novamente em sua direção. Apesar de ser claramente menor que ele, quase uma David contra Golias aracnídea, a aranha agia com uma confiança assustadora. Ela tentava, implacavelmente, enrolar o inseto em sua teia pegajosa, preparando-o para o banquete inevitável, a derradeira refeição. A superioridade tática da aranha era inegável. Era a dança brutal da vida e da morte, a cadeia alimentar em sua forma mais crua, um lembrete vívido e assustador de que, mesmo no abandono mais profundo, a natureza segue seu curso selvagem, implacável e inabalável, indiferente ao destino dos gigantes de metal. No entanto, o rabecão guardava mais uma revelação sobre a natureza. Pouco depois, no outro canto do rabecão abandonado, entre o emaranhado de ferrugem e memórias desbotadas, encontramos outra aranha. Era o Zé Felipe, após o fim do seu casamento, e tamanho a guerreira que acabara de presenciar o drama da vida e da morte. Mas, diferentemente da primeira, o Zé Felipe estava em total paz. Ele não tecia teias de caça, nem buscava confrontos. Parecia contente em sua quietude, absorvendo o silêncio e o abandono do gigante de metal. Não havia sinal de luta ou presa em sua proximidade, apenas uma calma serena, como se o caos do mundo exterior não a tocasse. Era um lembrete sutil, mas poderoso, de que mesmo no mesmo ambiente de desolação, a vida pode se manifestar de maneiras tão distintas, uma em busca da sobrevivência através da batalha, outra encontrando sua própria forma de existência pacífica, alheia a qualquer necessidade de guerra ou dominação. Pelo visto, o rabecão não é apenas um gigante de metal abandonado, mas um ecossistema à parte, repleto e dominado por aranhas de diferentes espécies. Se as batalhas por sobrevivência e as existências pacíficas de suas habitantes aracnídeas já nos surpreenderam, a pergunta agora é: o que mais iremos encontrar de novo nesse rabecão? À medida que nos aventuramos por seus compartimentos empoeirados e superfícies corroídas, cada sombra parece esconder uma nova vida. Não demorou para que a nossa exploração revelasse mais do que teias e 8 olhos curiosos. No forro do teto, agora descolado e pendurado como uma mortalha, pequenas colônias de formigas marchavam em perfeita sincronia, carregando minúsculas partículas que pareciam ser restos de folhas secas, estabelecendo ali um império silencioso. Ao abrir um dos porta-objetos, um cheiro úmido e terroso nos atingiu, e o vislumbre de um pequeno fungo crescendo no plástico moldado nos lembrou da incansável resiliência da decomposição e da vida que dela brota. Talvez, escondidos nas frestas do estofamento rasgado ou sob o tapete mofado, existam ninhos, tocas ou galerias cavadas por criaturas que buscam o abrigo do mundo exterior. Poderíamos encontrar um vespeiro adormecido no canto do motor, um ninho de pássaros construído com galhos e fiapos do próprio veículo, ou até mesmo o brilho furtivo de olhos de ratos espiando das profundezas do painel. Cada arranhão na pintura, cada buraco na lataria pode ser uma porta para um novo micro-habitat. O rabecão, antes um mero objeto de nossa curiosidade mecânica e de restauração, revela-se agora como um arquivo vivo da natureza, um santuário inesperado, onde a vida selvagem encontra um propósito, mesmo na decadência de um gigante de metal. Mas a verdadeira intriga do rabecão não estava apenas em sua superfície biológica. No compartimento traseiro, onde a carga era tradicionalmente transportada, havia um baú grande e robusto. Seu exterior, tão desgastado quanto o resto do veículo, estava coberto por uma camada espessa de poeira e teias que pareciam selar seu conteúdo por décadas. Uma pequena alça enferrujada e um ferrolho antigo, quase imperceptível, davam o único indício de que aquilo poderia ser aberto. O ar em volta do baú parecia mais denso, carregado de uma curiosidade quase palpável. Será que o baú estava vazio? Ou guardava algum objeto esquecido, uma relíquia do último serviço do rabecão, talvez algo pessoal do motorista que o conduzia? Será que estaríamos prestes a ser surpreendidos por um achado inesperado, um tesouro inusitado, ou quem sabe, algo perturbador que o tempo e o abandono não puderam apagar? A expectativa crescia a cada segundo. Aquele baú era o último grande mistério do rabecão, e a vontade de desvendar seu conteúdo era quase irresistível. Deixe eu me apresentar. Meu nome é Bruno, proprietário do Gol Quadrado que o Vagnão do canal Percepicar restaurou. Essa restauração foi um sucesso estrondoso, o episódio 5 atingindo a marca incrível de mais de 21 milhões de visualizações na rede social do Vagnão. Eu sigo em uma nova jornada, trazer de volta às ruas o famoso rabecão, mas não para a sua função original de transportar falecidos ou restos mortais. Meu objetivo é transformá-lo e dar-lhe uma nova vida. Prepare-se para acompanhar uma série de episódios onde mostraremos cada etapa da restauração do rabecão. Desde a limpeza minuciosa até os detalhes da transformação, vocês verão como vamos resgatar esse veículo para um novo propósito. A seguir, assistam um trecho do resgate do Gol Quadrado junto com o canal Percepicar. Para assistir outros vídeos, entre no nosso canal.
quero convidar todos vocês para seguir essa nova jornada. Deixem seus comentários sobre o que acharam da restauração do Gol Quadrado. E, claro, compartilhem suas dicas e sugestões para a restauração do Rabecão. A opinião de vocês é muito importante para nós. Ah, e para quem não sabe, eu perdi um olho em um acidente, mas isso nunca me impediu de seguir em frente com as minhas paixões.